passo a palavra à cooperação. Boa noite a todos para mais uma reunião da Subcomissão de Saúde do Distrito 4571. Eu passo a palavra à cooperação Solange para que ela proceda à abertura da reunião e à apresentação do nosso ilustre palestrante de hoje. Com a palavra, cooperação Solange. Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa reunião com o Dr. Maurílio Chagas, especialista em oncologia, para nos falar sobre cirurgia de cabeça e pescoço. O Dr. Maurício Chagas é médico oncologista com especialização em cirurgia de cabeça e pescoço, acumulando mais de 2 décadas de dedicação à medicina no Vale do Paraíba, formado pela Unesp de Botucatu, consolidou sua expertise com residências em cirurgia geral pela PUC de Campinas e cirurgia de cabeça e pescoço pelo Instituto Nacional do Câncer, o INCA, com pós-graduação pela PUC do Rio de Janeiro e pelo Instituto Jurado em Cirurgia Estética Facial. O Dr. Maurício alia rigor técnico e sensibilidade humanística em sua prática clínica, sendo uma referência na transformação de vidas por meio da oncologia cirúrgica em São José dos Campos. Vou compartilhar a tela para a gente dar início à nossa reunião. Doutor Maurício, o senhor pode dar início, o senhor pode ocupar o microfone e dar início à sua palestra. Bom, boa noite, muito obrigado a todos. Agradeço ao amigo Dr. João Manuel, em nome do Rotary. É um grande prazer. O Dr. João Manuel é meu parceiro aqui de grupos de estudo. A gente tem um grupo de estudo de tireoide, em que a gente frequenta as aulas juntos. Jana, está passando? Estão me ouvindo bem? Só um minutinho, que eu não consegui aqui. Só um minuto. Foi. Estão vendo a tela? Ainda não, Solange. Não? Então, peraí. Eu vou fazer tudo de novo. Vou voltar lá. Peraí, que ela não entrou. Eu acho que agora vai entrar. Entrou, Solange, só colocar modo Só um apresentação. minutinho, agora eu vou só configurar. Pronto, agora foi. Pronto, doutor Maurício, pode começar. Maravilha. É um prazer participar dessa reunião, uma reunião que já deu para perceber, só tem amigos, só tem companheiros. E agradeço o Rotary, em nome do Dr. João Manuel, que é o meu parceiro aqui, meu amigo de grupos de estudo. Nós temos um grupo de estudo de tireoide, nós compartilhamos pacientes em comuns e nós nos encontramos aqui em São José várias vezes. É um grande amigo, é um grande prazer. E estou vendo que tem colegas também da área médica, parece que tem uma cirurgiã vascular, tem uma enfermeira, tem um contemporâneo aí, um conterrâneo da Tijuca. Eu passei minha infância na Tijuca. E de Paracambi, tem um colega médico de Paracambi aqui, chamado Rafael, que fez anestesia aqui com a gente na Santa Casa. Então, é um grande prazer falar da minha especialidade, que eu amo de paixão, e espero que ao final aqui dessa nossa conversa vocês entendam por que a cirurgia de cabeça e pescoço é tão apaixonante. É uma especialidade muito nova. Ela foi criada em 1957 no Memorial Hospital, o Hospital do Câncer de Nova York, e a Sociedade Brasileira foi fundada em 1967, ou seja, muito, muito nova, né? E apesar de ser uma área muito especial, uma área muito específica, ela tem um caráter abrangente, porque a gente vai ver aqui que ela trata quase de um problema de saúde pública. Então, se ao mesmo tempo parece ser uma questão extremamente especializada, por outro lado, ela é quase uma questão de saúde pública. Vamos passar ao próximo, por favor? Vamos passar ao próximo diapositivo? Entrou, Zana? Oi. O próximo. Aí, pronto. Então, vamos lá. Prevenção de câncer em cabeça e pescoço. Como é que é essa prevenção?
A prevenção começa falando de câncer, câncer com todas as letras, né? Quando eu era pequeno e até quando comecei a fazer medicina, toda vez que se falava de câncer era quase um xingamento. Você quase xingava uma pessoa, aquele canceroso. E ninguém muitas vezes gostava de falar o nome da doença, né? Não se referia nem ao nome de câncer. Falava, olha, ele está com aquela doença. E isso era quase uma sentença de morte. Graças a Deus, isso vem mudando gradualmente hoje em dia. A Ana Maria deu um grande depoimento com sua prestação de saúde, né, mostrando que é possível vencer. Nas novelas, isso já é um tema recorrente. Semana passada, a gente ficou sabendo do Zé Dirceu, que tem linfoma. O presidente da República tratou de um câncer de cabeça e pescoço, parece que está curado, entendeu? Então, o câncer é uma doença como outra qualquer, que merece toda a atenção do mundo, como outra qualquer. Tem tratamento, tem suas dificuldades e tem, sim, chance de ser cura. O câncer tem cura hoje em dia, isso eu falo muito tranquilamente. O que nós precisamos fazer para obter essa cura do câncer? Primeiro, informação. E informação leva à questão mais importante do câncer, a prevenção. A cura do câncer hoje, apesar de várias técnicas cirúrgicas, apesar de aparelhos de radioterapia ultramodernos ou drogas cada vez mais novas da quimioterapia, a cura do câncer ainda está vinculada ao diagnóstico precoce e à prevenção. E a informação é que vincula todos esses fatores. Tá? Hoje, o câncer já é a segunda causa de morte, só perdendo para as doenças cardiovasculares. Então, já não é mais um problema de exceção, é um problema de saúde pública. E, de longe, o câncer de pele é o mais frequente no mundo todo. É tão frequente que não ganha notificação no Brasil. Não se ganha notificação no Brasil. Na região específica da cabeça e pescoço, o câncer de boca corresponde ao quinto mais frequente do homem, o de laringe, o sexto no homem, e a tireoide, o quinto da mulher. Então, faz parte do nosso dia a dia. E, graças a Deus, hoje temos condições de cura e temos condições de vincular informação para que a gente obtenha sucesso no tratamento. Pode passar o próximo, por favor. Então, o que é a cabeça e pescoço? A cabeça e pescoço é uma região que abriga a boca, a faringe, que a gente comumente chama de garganta, a laringe, onde estão as cordas vocais, a pele, e quando a gente fala é a pele da face, do couro cabeludo, lábios, tireoide. Importante lembrar que a pele da face é a que recebe maior irradiação dos raios solares ultravioletas, né? Então, assim, nossas mãos recebem, nossa região peitoral recebe, mas a maior incidência fica realmente na região da face, onde se localizam a maior parte dos cânceres de pele, tá? A tireoide, que é uma glândula em formato de H borboleta, embaixo do gogó e acima do osso do peito, e as glândulas salivares parótidas, glândulas submandibulares e as menores, que estão espalhadas por toda a boca. Próximo. E como é que é essa prevenção do câncer de cabeça e pescoço? Um dos maiores fatores de risco de câncer, e principalmente nessa região de cabeça e pescoço, é o tabagismo. O cigarro, acho que foi a pior coisa que o homem já inventou, talvez pior do que a bomba atômica. Eu acho que o cigarro já matou muito mais gente do que as bombas atômicas que foram lançadas, né? É uma droga legalizada que vicia e que tem tudo de ruim nesse tabaco. Volta um pouquinho. Isso. Aqui foi. É a pior substância que o homem pode ingerir conscientemente, é o cigarro, né? E é uma droga assim tão ruim que ela é gostosa. Eu não sei quem aprendeu a fumar, mas quem aprendeu a fumar sabe o que eu estou falando. Ela vicia, ela é prazerosa, né? Muitos jornalistas usam porque trabalham à noite, muitos colegas de plantão usam, eu usava quando fazia plantão, graças a Deus me livrei desse vício. Vigilantes, guardas noturnos, ela tem alguma coisa de boa além do prazer. Ela tem nicotina, que é estimulante. Porém, o preço dessa droga é muito alta. Ela cobra um preço muito alto por esses pequenos momentos de prazer, né? O cigarro vem carreado de várias substâncias tóxicas, como veneno,
e várias substâncias carcinógenas que produzem o câncer. Além disso, ele entra na boca com uma temperatura altíssima, destruindo as células, e com essa destruição das células e das barreiras celulares, essas substâncias que produzem câncer, elas penetram na célula, modificando o DNA, o RNA mensageiro. E quando a gente está falando de tabaco, a gente está falando de todas as modalidades, né? Estamos falando do cigarro de papel, estamos falando do cigarro de palha, estamos falando da maconha, do cachimbo, do charuto, do fumo reverso e até do fumo mascado, como era antigamente, e até mesmo do rapé, que era uma prática antiga de se cheirar o tabaco. Então, todas essas modalidades do tabaco são cancerígenas e são perigosas. O próximo. O segundo grande fator de risco é o álcool, né? Que é outra droga legalizada e que até eu acho que a chegada do crack era o maior problema de saúde do Brasil. Eu acho que era a droga mais perigosa, né? É uma droga legalizada que muitas vezes é vista como um estímulo à passagem da vida, a vida do jovem para a vida adulta, infelizmente. Ela é estimulada na sociedade, ela é glamurosa, mas ela tem alto potencial de vício, tanto um vício químico quanto um vício comportamental. E como é que ela funciona? Bom, o álcool todos sabemos, quando a gente quer limpar uma superfície, uma mesa, a gente passa o álcool para limpar a gordura. E esse álcool que a gente ingere faz o mesmo efeito nas nossas células. Nossas células têm barreiras lipídicas de gordura, ele vai e destrói, facilitando a ação dos carcinógenos para dentro da célula, tá? E ele gera deficiência nutricional. A deficiência nutricional também facilita a promoção do câncer. E ele é o grande amigo do cigarro. Todo grande etilista, toda pessoa que abusa do álcool, ela fuma e vice-versa. Então, os dois potencializam. O álcool potencializa a função carcinógena do cigarro e o cigarro do álcool, tá? Além disso, ele provoca uma deficiência nutricional e afasta as pessoas de uma vida saudável. Próximo. Existem os cofatores, no caso do câncer de boca, né? Isso, vamos lá. Existem os cofatores, né? Então, quando a gente fala de câncer de boca, será que uma prótese mal ajustada ela provoca um câncer de boca? Não. Nenhuma prótese mal ajustada, mesmo que ela esteja machucando a bochecha, a gengiva, a língua, ela não provoca um câncer de boca. Mas ela, por destruição das estruturas, ela facilita a entrada do tabaco, facilita a entrada da ação carcinógena do álcool. Tá? E a má higiene oral é outro cofator. Nenhuma pessoa que não tem higiene boa bucal vai ter câncer de boca. A questão não é essa. A questão é que a pessoa que fuma e a pessoa que tem um hábito do etilismo, se ela não limpar a boca, se ela não higienizar, essas substâncias carcinógenas ficam por mais tempo em contato com a mucosa da boca, promovendo a ação do câncer. Tá? E o estilo de vida também. O estilo de vida não saudável diminui a imunidade da pessoa. Próximo. E outros fatores de risco, fatores ocupacionais, exposição ao sol, né? Então, no Brasil é muito comum a gente ter descendentes de europeu, de italiano, espanhol, português, que vem com a pele, né, da Europa, lá do hemisfério norte, não está acostumado com o sol aqui. O sol do Brasil é impressionante, é sol o ano inteiro. Isso é muito bom, mas, por outro lado, isso agride a nossa pele todo dia. Então, a exposição solar, eles vêm com a pele do europeu e vem trabalhar na roça, vem trabalhar na pesca, vem trabalhar exposto ao sol, e isso desenvolve sim um câncer de pele, principalmente na região da face, onde há maior incidência de raios solares. Próximo. Então, como é que é o paciente candidato a ter um câncer de cabeça e pescoço? É um paciente com mais de 40 anos, né, que começou a fumar e tomar bebida alcoólica com 15, 16, então estamos falando aí de no mínimo 25 anos exposto ao cigarro, exposto à bebida alcoólica,
tá certo? Geralmente do sexo masculino, porque o homem está mais ligado a esse tipo de droga, né? Álcool e bebida alcoólica, mais higiene oral, próxima ou adaptada, e sedentário, sedentarismo que diminui a imunidade. Importante frisar que tem estudos mostrando que até os anos 60, antes da Revolução Feminina, as mulheres não tinham o hábito nem de fumar tanto e nem de beber tanto. E o índice do câncer de boca e de laringe delas aumentou muito após os anos 60, que elas adquiriram, infelizmente, esses hábitos que estavam mais relacionados ao sexo masculino. Próximo. Então, quais são os sintomas? O que a gente pode chamar a atenção? Uma lesão de boca, uma ferida que não cicatriza. Não estou falando de uma afta. A afta todos nós já tivemos um dia e vamos ter, infelizmente. Mas uma afta, ela não dura mais do que 15 a 21 dias. Qualquer machucado na boca que dure mais do que 21 dias merece uma avaliação. Veja bem, não estou falando que isso seja igual a um diagnóstico de câncer, mas uma pessoa que tem como hábito fumar, tem como hábito ingestão diária de bebida alcoólica, está com uma ferida na boca por mais de 15, 21 dias, merece a avaliação de um especialista. A rouquidão também, todos nós já ficamos roucos, com uma gripe, ou quando sai depois de um jogo de futebol, ou quando sai um show de rock, nós ficamos roucos. Mas essa rouquidão não pode perdurar por mais de 15 a 21 dias, principalmente se ele fizer uso de cigarro ou bebida alcoólica. Dor ao engolir, mesma questão. Uma dor que a pessoa tem ao engolir, uma disfagia, que perdure por mais de 15 a 21 dias, merece uma laringoscopia. O que é laringoscopia? É examinar as cordas vocais, é examinar aquela parte baixa da faringe por onde o alimento se encaminha para o esôfago e estômago. E lesões de face, feridas na face, que não cicatrizam, principalmente de pessoas com olho claro, a pele mais clara, descendentes de italiano, de europeus. Essas lesões da face, que não cicatrizam por mais de 15, 21 dias, merecem avaliação uma avaliação médica. Os caroços no pescoço, né? O famoso tô com nódulo nos pescoços, geralmente são ínguas aumentadas. Elas podem aumentar por uma amidalite, elas podem aumentar por uma faringite, mas elas tendem a regredir também nesse prazo de 3 semanas. Então é sempre bom ficar atento a isso. Passou esse prazo de 3 semanas, 15 a 21 dias, mantém uma lesão na pele, mantém uma lesão na boca, uma rouquidão e dor para engolir, procure um médico, um especialista. E a dor no ouvido está relacionado nos casos mais avançados. Próximo. Então, como é que é feito o diagnóstico? É muito simples. O tumor de cabeça e pescoço, ele está literalmente na cara, né? Basta a pessoa se olhar. É diferente de uma lesão de próstata, é diferente de uma lesão intraabdominal. A lesão do cabeça e pescoço está literalmente na cara. É se olhar no espelho, abrir a boca e a gente perceber, a gente começar a se entender. A gente pode ver a frente da língua, a gente levanta a língua, vê o dorso da língua, a gente vê as bochechas, a gente vê a campainha, que a gente chama de úvula, a gente vê as lojas amidalianas, entendeu? A gente olha a pele do próprio rosto, se compara como era antes, e a questão das cordas vocais precisa sim de uma avaliação no especialista, mas também não é nada complicado. Todo posto de saúde tem um espelhinho, como está mostrando aqui, tá? Em que o profissional muito tranquilamente avalia atrás da língua e as cordas vocais. É o exame chamado de laringoscopia. Próximo. E como é que é feito o diagnóstico? O diagnóstico, para todo diagnóstico de câncer, ele só é feito de uma maneira, através da biópsia. Não é através de ultrassom, não é através de raio-x, não é através de tomografia, ressonância. O diagnóstico só é realmente firmado e confirmado através da biópsia. O que é uma biópsia? É a retirada ou de uma porção, como está mostrando aqui do lado esquerdo, da lesão, ou então da lesão inteira como um todo, uma biópsia incisional ou uma biópsia excisional, onde essa amostra, essa porção da lesão vai ser avaliada pelo patologista ao microscópio. Isso dá o diagnóstico ou exclui o diagnóstico de câncer. Próximo.
E o tratamento? Bom, o tratamento do câncer é baseado em 3 pontos tradicionalmente. Primeiro, a cirurgia, que é a remoção da lesão, ou então por radioterapia, bombas de elétron, irradiação de elétrons na área do tumor, ou então quimioterapia. Tá? Esses tratamentos são os tradicionais. O oncologista ele decide quem vem primeiro e se pode se relacionar. Cirurgia, pós-radioterapia, radioterapia e químio, com resgate cirúrgico e vice-versa. Isso depende da localização do tumor, isso depende do tipo do tumor e isso depende do estadiamento do tumor. A saber, estadiamento é quando a gente classifica pelo tamanho e pela dimensão do tumor, se ele deu metástases ou não. Então, essas 3 modalidades são as modalidades tradicionais. Próximo. Essa é uma máquina de radioterapia, é um acelerador linear. Aqui temos uma cirurgia com dreno, tá certo? Próximo. E o câncer de tireoide. O câncer de tireoide é um dos poucos tumores que não está relacionado ao cigarro nem à bebida alcoólica, tá? Hoje, felizmente, é o dia de prevenção da tireoide. Eu e o Dr. João Manuel escolhemos essa data, mas foi uma data muito feliz, que é realmente hoje o Dia Internacional de Prevenção do Tumor de Tireoide, dia 25, tá? Ela é uma glândula em formato de H ou borboleta, que fica abaixo da proeminência da cartilagem tireoide, o famoso gogó, e acima do osso do peito. Tá? Ela tem a função de ajudar todo o funcionamento do corpo de uma maneira indireta. Absorção de alimentos, temperatura da pele, batimento cardíaco, ciclo do sono, ciclo menstrual, através dos hormônios T4 e T3. Então, quando a pessoa está com esses hormônios alterados, se for para cima, ela está com hipertiroidismo, coração disparado, acelerado, emagrecendo, pele quente, ou se os hormônios estiverem pouco suficiente, ela está num quadro de hipotiroidismo. Ela começa a ficar mais lenta, sonolenta, começa a engordar, a inchar as pernas, tá? Isso é a função da tireoide. Mas pode haver também o tumor da tireoide, que são nódulos que podem aparecer dentro da glândula. Graças a Deus, geralmente esses tumores são benignos, na grande maioria das vezes. Tá? O que aconteceu nesses últimos 15 anos é que aumentou muito a incidência de câncer de tireoide e ele passou a ser o quinto mais frequente nas mulheres. Não sabemos por quê, se foi um aumento de diagnóstico ou se foi um aumento de incidência ou os dois casos juntos. E como é que se faz o diagnóstico do tumor ou do câncer da tireoide? Através do autoexame. A pessoa fica na frente do espelho, estende o pescoço e engole. Pode até pegar um copo d'água para engolir e ver. Se houver algum nódulo subindo e descendo do pescoço, na linha média do pescoço, pode ser que seja um nódulo de tireoide. Quais são os exames para esse diagnóstico? O melhor exame para ver a tireoide é o ultrassom. Não é tomografia nem ressonância magnética. Na grande maioria dos casos, o ultrassom está extremamente bem indicado e de bom tamanho. É um exame simples, não invasivo. E a partir do momento que a gente tem um nódulo de tireoide, a gente tende a classificar esse nódulo para ver se ele ganha uma punção. O que seria uma punção? A gente entra com uma agulha dentro desse nódulo, colhe células de dentro dele e a partir daí a gente sabe se é um câncer ou se não é um câncer ou se é uma suspeita. É importante lembrar sempre que o câncer de tireoide, na grande maioria das vezes, tem um excelente prognóstico, alta chance de cura. O carcinoma papilífero é o tipo mais frequente e ele é realmente muito pouco agressivo, com muitas chances de cura. Próximo, por favor. Bom, então como é que a gente faz a prevenção do câncer em cabeça e pescoço, né? Primeiro, o combate ao tabagismo, né? Esclarecer as pessoas que fumam, entender que o cigarro é uma droga e como toda droga, ela traz algum benefício, e sabendo que esse benefício é uma grande ratoeira, né? Que o benefício é muito pouco perto do custo que ele vai trazer à pessoa, não só financeiro, mas o custo de saúde, sofrimento para a família, sofrimento para ela. Combate ao etilismo, que é outra droga potencialmente muito nociva,
tá? Aí entra uma questão comportamental, veja bem que o câncer na cabeça e pescoço está muito mais ligado a uma questão comportamental, até mesmo do que uma parte genética. Proteção solar, então uso de chapéu, uso de protetor solar diariamente. A gente está acostumado a usar protetor solar só quando vai à praia, mas não. O protetor solar, e as mulheres sabem bem disso, ele tem que ser usado quando a gente põe um pé na rua. Além de proteger a estética, né, de retarda o processo de envelhecimento da pele da face, protege muito também contra o câncer de pele. Né? Hábitos alimentares saudáveis, ter uma boa alimentação, isso aumenta a nossa imunidade, nos protege de doenças infecciosas e até mesmo uma promoção de câncer. Estilo de vida saudável também é ligado a essa parte da imunidade. Higiene oral, para não se acumular resíduo nem de álcool, nem de tabaco. O autoexame importantíssimo, é simples, se olhar na frente do espelho, abrir a boca, levantar a língua, pode palpar a boca, olha as lojas amidalianas, olha a face, olha a pele do rosto, levanta o pescoço, pega um copo d'água, engole, vê se existe algum nódulo, tá? E informação e assistência. Informação que nós estamos fazendo aqui. Quanto mais essas notícias forem ventiladas, quanto mais elas forem faladas, quanto menor preconceito houver em relação ao câncer, mais o diagnóstico precoce é feito, mais as pessoas vão suspeitar e cuidar da sua saúde, ao invés de ter medo da doença ou querer esconder a doença. Próximo. Aqui é uma questão do Brasil muito boa. Uma das coisas que o governo fez muito bem é vincular a foto aqui da problemática do câncer que o cigarro causa no verso do março, né? Então, isso teve um impacto importantíssimo no tabagismo, tanto que quando lançaram esses maços, a indústria de tabaco lançou também umas caixinhas para esconderem. Não sei se vocês já perceberam na fila do pão. É muito comum, você está na padaria, na fila do pão, a pessoa vai comprar um cigarro na sua frente, a moça do caixa dá um maço de cigarro, ele olha atrás e fala assim: não, não, esse aqui deixa impotente, eu não quero esse, não. Eu quero o outro que dá infarto. Ah, não, esse aqui deixa com câncer de boca. Não, não, me dá o outro que dá vasculite. Então, isso teve um impacto muito importante. Além do preço do cigarro, que é um dos produtos mais taxados que tem. Eu acho isso, eu sou contra imposto, mas em relação ao cigarro, eu sou muito a favor. E sou tão a favor que eu acho que a questão do álcool deveria ser parecida. Eu acho que no verso de toda garrafa de bebida alcoólica deveria ter um aviso, deveria ter um chamado. Tem um político aqui na cidade, o doutor João Manuel deve conhecer, que é o doutor Elton. Ele tinha um projeto em relação a esse, para restringir a venda da bebida alcoólica ou para informar os pacientes da nocividade que é o álcool. Tá certo? Outra coisa importante, muito atual também, é a questão do vape, né? O vape é outra modalidade de cigarro que está em moda, que também causa muito câncer, tanto de boca quanto de laringe e esôfago, fora as doenças infecciosas e pulmonares, tá? E o vape foi inventado justamente porque essa geração mais nova não estava mais querendo fumar o cigarrinho. Então eles inventaram outra modalidade com outro discurso, dizendo que era natural, dizendo que era saudável, que era menos ruim. Para quê? Para manter a indústria de tabaco com altos lucros à custa da doença dos outros. Próximo. Tá bom? Próximo slide. Próximo, por Acho que tá favor. bom. Eu acho que não. Não? Não, acho que tem mais algum, tá no finalzinho. Ah, Pronto, aí. esse? Esse. Acho que tem mais um depois, mas vamos falar desse Não, aqui. não, tudo bem, é porque eu não estava conseguindo passar. Pronto. Tá certo. Aqui é a prevenção, tá? Esse aqui é um modelo do Ziraldo, tá certo? São as campanhas de prevenção, elas são extremamente importantes. O autoexame é muito fácil na cabeça e pescoço, tá? Infelizmente, eu acompanho a minha especialidade desde o meu terceiro ano de faculdade, 1993.
passei por vários serviços de câncer, conheci vários serviços de câncer e hoje, infelizmente, tá, as pessoas ainda chegam no centro especializados com lesão avançada. Estamos falando de mama, estamos falando de colo uterino, estamos falando de boca, estamos falando de laringe, infelizmente. Mas a gente é firme na campanha e divulga essa ideia, porque só isso mesmo, só divulgando a informação, que a gente vai conseguir baixar essa realidade, as pessoas chegarem para o tratamento com lesões mais iniciais, mais recentes. E isso aumenta muito o potencial de cura. Próximo, por favor. Bom, isso aqui sou eu com meus dois filhos, a minha primeira São Silvestre que eu corri, aqui meu endereço, vocês fiquem à vontade, tá certo? E é um grande prazer participar de toda a palestra que fale de prevenção e diagnóstico, porque hoje em dia, vou repetir, mesmo tendo técnicas cirúrgicas extremamente avançadas, elaboradas, máquinas de radioterapia de última geração, drogas quimioterápicas com células-alvo, imunoterapia, ou a cura do câncer, que é possível, existe, ainda está relacionada à prevenção e diagnóstico precoce. Exatamente isso que estamos fazendo aqui. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, doutor Mauri. Parabéns, Agora, parabéns. quem desejar fazer uma pergunta, por favor, é só levantar a mão que a gente passa a palavra. João, quer fazer algum comentário? Olha, é uma excelente palestra, Maurílio. Nada que me surpreenda, na realidade, eu já te conheço, de esperar menos disso, né? Eu coloquei uma pergunta lá no chat, ô Solange. Você poderia ler, por favor? Vou achar aqui que, como eu estava compartilhando a tela, eu não conseguia ver o chat. É a campanha do Rotary de vacinação do HPV, como o senhor avalia o impacto da cobertura vacinal atual na redução do câncer de orofaringe e qual seria a melhor estratégia para levarmos essa informação ao público leigo? E Excelente. aproveitando... tá. Excelente. Eu não sei se estava no slide, o HPV hoje é considerado um fator também do câncer de orofaringe, tá? E a vacina entrou no calendário dos pré-adolescentes, 12, de crianças de 9 a 12 anos, tá? É uma realidade. Eu tenho visto muito casos de adultos que nunca fumaram, nunca beberam, desenvolvendo câncer de orofaringe. Orofaringe é a garganta, né? E hoje em dia existe uma prevenção muito grande, tá? Não é o mesmo tipo, o HPV da orofaringe não é o mesmo sorotipo do colo de útero, mas a vacinação, a melhor que tem, acho que é essa aí que vocês estão divulgando, é a nonavalente, que pega todos os sorotipos, tanto de colo do útero quanto de orofaringe. Extremamente importante, extremamente importante. A outra pergunta é: existe alguma relação entre a campanha do HPV e a prevenção do câncer de tireoide? Não, o HPV não está relacionado à tireoide. Não está, nem HPV, nem o cigarro e nem bebida alcoólica. O câncer de tireoide, existem muitos estudos relacionados à obesidade, tá? Existe uma questão genética, né? Não é, a questão genética não é tão forte como o câncer de mama, mas é muito comum ver em mulheres da mesma família com câncer de tireoide, tá? E alguns estudos relacionam a doença da tireoide com a obesidade. Companheiro Hélio, pode fazer a sua pergunta. Abre o seu microfone e pode fazer a pergunta. Abri, pronto. Consegui a minha imagem, vocês viram? Eu vi. Apareceu aqui, estou vendo. Bom, vamos lá, doutor. Eu fumei, né? Eu fumei dos 12 até os 30, né? Mais ou menos isso. Aí, aos 60, 70, eu fui fazer o exame da tiroide. E a moça, né, com aquele ultrassom, né, passava assim, né, aquele... O senhor fumou, né? Falei, pô, minha filha, mas já faz 40 anos que eu larguei de fumar. Falei, não importa, seu cigarrinho tá aí. Bom, aí, ó, me deu isso aqui para tomar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui na câmera. Ó,
levotiroxina sódica, Perfeito, perfeito. 100 mcg aqui. Eu estou tomando isso aqui já faz uns 6 meses, mais ou menos. E aí agora tenho que voltar lá para fazer um novo exame para ver como é que tá. Esse é o remédio indicado mesmo? Então, vamos lá. A tireoide é melhor avaliada, o formato dela pelo ultrassom. Eu acho que eu falei durante os slides, mas eu vou reforçar. É muito comum a gente ver nódulos de tireoide em mulher, principalmente acima dos 35, 40 anos. Mas a maioria desses nódulos não estão relacionados a câncer. Então, o ultrassom vê o formato da glândula. Quando a gente colhe um exame de sangue para ver aqueles hormônios, o TSH, T3 e T4, a gente avalia a função da glândula. O senhor deve ter colhido os exames de sangue e, pelo que eu estou entendendo, o hormônio da tireoide deveria estar baixo. Então, o senhor está repondo o hormônio da tireoide com a levotiroxina, que é o próprio hormônio da tireoide via comprimido, né? Então, o problema seu da tireoide não deve ser de formato, nem de suspeita de nódulo, muito menos de câncer, mas sim de função, que está sendo devidamente reposta com a levotiroxina. Comecei com 25, depois passou para 50, É, depois passou para 88, agora está em 100. mas é tranquilo, é acordar de manhã, tomar em jejum e permanecer em jejum e a vida segue normalmente. Então, toma 20 minutos depois vai tomar café. É isso mesmo. Então tá bom, era Eu, isso aí. Muito obrigado, tenho doutor. um colega de consultório, que é endocrinologista, ele dizia assim: se você tiver que ter um câncer, peça que seja um câncer de tireoide. Vamos lá. Todo mundo fala Acho isso, que todo mundo que trabalha nenhum com câncer é bom, tireoide. conversa, Não, é viu? se tiver que ter um que seja de tireoide. Olha, se tiver que escolher alguma coisa, eu prefiro ir a Ubatuba, eu prefiro comer uma Com certeza, caldeirada, eu com prefiro certeza. aí um show de jazz. Se tiver que escolher, eu escolho outras coisas. Mas Porque o que que isso quer dizer? Quer dizer que o câncer de tireoide é muito pouco agressivo, sim, e tem chances de curas altíssimas, por ser pouco agressivo. exatamente. Mais alguma pergunta? Companheiros, nós estamos aqui com a presença do nosso querido companheiro Paulo Sá, do meu Rotary Clube São José dos Campos do Leste, uma figura ilustre. Muito obrigado pela sua presença. Companheiro Paulo Sá, você gostaria de fazer alguma pergunta referente ao assunto abordado pelo doutor Maurílio Chagas? Enquanto ele pensa, a Vânia, pode abrir o seu microfone e fazer a pergunta, Vânia. Obrigado. Parabéns pela palestra, doutor Maurílio, muito Muito boa. obrigado. Muito obrigado. Eu tenho duas perguntas, né? A vacina HPV, apesar de no SUS ela ficar para as crianças e adolescentes, mas existem alguns estudos que falam que ela também seria importante para o adulto, principalmente nesse contexto de alguns cânceres, como o senhor mesmo falou do câncer de garganta, né, de cabeça e pescoço. Então, gostaria de ver se isso realmente é importante. Aí a gente pode fazer uma vacina particular, tudo mais, e a gente se precaver de alguns outros problemas. E o outro é o cigarro eletrônico. Ele pode provocar câncer tanto quanto o cigarro comum, ou fumo, ou rapé, porque está aumentando muito isso nos adolescentes, né? Obrigada. Então, vamos falar do cigarro, que é mais fácil. O cigarro eletrônico foi inventado pela indústria de tabaco, né, que é uma indústria do mal. Eu não gosto de usar esse termo, mas é uma indústria do mal, porque houve uma baixa de consumo pelos adolescentes do cigarrinho, o cigarrinho normal que a gente aprendeu a fumar na adolescência. Eu, infelizmente, também. Mas a questão é que o cigarro eletrônico ele tem um potencial grande de carcinógeno, a fumaça vem com um grande e não existe filtro. Então, o volume da fumaça é maior, o volume de carcinógenos, que são as partículas que provocam câncer, maior e sem filtro nenhum. Então, sim, ele provoca câncer tanto quanto qualquer outro cigarro.
entendeu? Só que pior, eu acho que ele provoca muito mais doença, doença crônica inflamatória no pulmão, mais do que os outros, pela falta de filtro e pelo volume, e por ser também um óleo dispersado, tá? Então, o cigarro eletrônico é péssimo, é péssimo. Carcinógeno, sim, pode causar câncer, sim, também. A questão da vacina da HPV, ela é oficialmente oferecida e está no calendário dos pré-adolescentes, tá? Não existe nenhum estudo formal falando que o adulto deve tomar, tá? Eu vou falar como pessoa. Eu tomei a vacina do HPV. Eu tomei. Mas isso não é oficialmente preconizado, entendeu? Mal não faz. Mas no calendário oficial com disponibilidade pelo SUS é para pré-adolescente. Companheiro Paulo, pode fazer a sua pergunta. Obrigada. Parabéns, doutor. E muito obrigado pela sua disponibilidade de dividir os conhecimentos com a gente. Prazer, prazer. Entre outras atividades, eu sou economista. Então, eu estudo em microeconomia o tema saúde já há muitos anos. E isso me remete sempre ao SUS. Então, eu gostaria de saber como que o SUS, em que termos nós estamos com relação ao atendimento dessa, dessa, dessas patologias pelo SUS. Então, existe um estudo em relação ao custo do câncer, que existe o custo direto, né? Uma pessoa que sai da sua área de trabalho, tá? É uma pessoa que vai gastar o antibiótico do hospital, vai gastar o tempo de uma sala cirúrgica, vai gastar o material cirúrgico. Existe um custo indireto, tá? Porque essa pessoa nunca vem sozinha. A pessoa sempre vem acompanhada de um familiar, de um vizinho, de um amigo. Então, são duas pessoas deixando de produzir, né? Então, tem um custo totalmente direto e o custo indireto. O que acontece em relação ao atendimento do SUS, de uma maneira geral, é que existem poucos especialistas, tá? E agora que está havendo campanhas de atendimento ao câncer, né? Principalmente no caso da mulher, graças a Deus. Mas precisa ser mais abrangente isso. Tá? Então, quando a pessoa chega a um serviço especializado, ainda hoje, e foi o que eu falei, eu acompanho a cancerologia desde 93, a pessoa já chega com uma lesão avançada. E o custo disso é enorme, porque uma cirurgia que poderia ser simples para resolver o problema, uma cirurgia que poderia ser rápida, sem internação, ou com uma internação com menos de 2, 3 dias, ela passa a exigir uma cirurgia complexa, com vaga na UTI, com antibióticos de última geração, exigindo radioterapia ou quimioterapia complementar. A pessoa fica mais afastada da sua linha de produção, então o custo é muito alto. Mas por que a pessoa chega com a lesão avançada para ser atendida? Existem vários motivos. O principal motivo é falta de informação. O segundo motivo é falta de acesso à área de saúde. Então, a pessoa, até desconfiar que tem uma lesão, até se encaminhar para um serviço de saúde, e até esse serviço de saúde encaminhar para uma área especializada, aí já se foram 3, 4, 5 meses, e a lesão progrediu, infelizmente, nesse tempo. Uma informação econômica para o senhor. A informação Nós é tudo, né, nessa questão do câncer. permita-te lhe informar economicamente. Nós temos 700 bilhões da chamada renúncia fiscal, que nada mais é do que uma grande distorção, um grande privilégio que é concedido. Nós temos mais ou menos 32 setores econômicos importantes no Brasil. E esses 700 bilhões de renúncia fiscal, ele deve abranger no máximo 10 ou 12 setores, que são setores privilegiados. Eles deixam de recolher essa importância
vis-à-vis aos outros setores que estão recolhendo, sem a renúncia, você entende? Sim. Isso corresponde a mais ou menos 16, os 700 bilhões, corresponde a mais ou menos 16% da arrecadação de impostos federais. Então, se nós tivéssemos 300 bilhões de reais anuais, porque esse 700 também é anual, se nós tivéssemos 300 bilhões de a mais para colocar no orçamento do SUS, nós levaríamos o nosso SUS para o nível do SUS britânico, que talvez seja a melhor referência de SUS no mundo. Então, veja bem, esses 300 bilhões é só uma questão de reduzir a distorção. Nem precisaria acabar com a renúncia de 700 bilhões. Mas, infelizmente, ninguém sabe, muito pouca gente, é mais o pessoal mesmo da área política e da área econômica que conhece essa realidade. Isso é uma verdade. Eu acho que talvez precisem de representantes no governo, talvez precise de mais seriedade, talvez precise de mais apoio. Porque foi o que eu falei no começo, a questão do câncer, não só no Brasil, no mundo, é a segunda causa de morte do ser humano. Então, assim, já é um problema de saúde pública, né? Vamos, não quero deixar a nossa conversa pesada, mas daqui ninguém sai vivo. E a gente vai sair daqui como? Ou com um problema cardiovascular, ou com uma doença oncológica, né? Se a gente não for atropelado, nada disso. Então, assim, eu acho que os políticos, quem faz toda essa engrenagem de sistema de saúde, precisa ficar mais atento para a questão oncológica. Realmente. Mais alguém para fazer alguma pergunta? Não? João, você quer encerrar a reunião? Pois não, eu queria agradecer a presença de todos e principalmente o meu querido e pessoal amigo, doutor Maurílio, né, pela gentileza que teve de dispor no horário aí da sua atribulada Prazer. agenda para dividir conosco a sua expertise. Então, muito obrigado a você e a todos que participaram dessa reunião e desejando a todos aí uma boa noite. Peço aos membros da subcomissão que permaneçam na sala mais 5 minutos. Por gentileza, muito obrigado a todos. Prazer, Boa noite. obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigado, doutor Maurílio. Obrigado a Muito todos. obrigada, viu? Boa Excelentes, noite. excelentes, Obrigado. excelentes informações. Muito Obrigado. obrigada. Também achei. Parabéns, parabéns Já ao estamos com os palestrante, outros dois parabéns ao médicos aqui, ó. clube Doutor e a Guilherme todos e doutora presentes aí. Isabela. A reunião foi ótima, bem esclarecedora. Valeu, muito obrigado, gente. Boa noite. Muito Boa noite. obrigado. Obrigada, Foi um doutor prazer Maurílio. rever o doutor Maurílio. Faz 11 anos que eu não o vejo. Lá em São José, quando eu trabalhava lá em São José, a gente se via. Faz 11 anos que a gente não se vê, né, Maurílio? É verdade. Beijo Muito grande. bom. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.